Confesse para mim, todos nós temos alguém, um conhecido, um parente, um amigo, aquele sujeito que quando bebe, desanda a falar besteira, fica valente, abre todos os jogos possíveis e só fala porcaria em cima de porcaria. E quanto maior o estado da bebedeira, pior é o relato. E quanto mais a pessoa vai ficando velha, isso vai se acumulando como se o álcool ficasse entranhado no cérebro. É o caso específico do Nine Fingers. Vocês já observaram como nos últimos tempos ele está cada vez mais irracível, cada vez mais imbecil, cada vez mais estúpido, mas também cada vez mais revelador. Ele já não tem mais aquelas proteções, ele já revela seus instintos claramente. O álcool tem o poder de fazer com que a pessoa fale as coisas que tem dentro de si e que guarda como segredos, muitas vezes de um criminoso, muitas vezes de um delinquente e muitas vezes de um fanfarrão machão. Lula é tudo isso e muito mais, porque ele é um sujeito perigoso. Ele tem a expertise de mentir. Como velho e calejado sindicalista, Lula adquiriu o domínio pleno da arte de mentir, ludibriar e encantar jumentos. Mas, pelo excesso de álcool, pela destruição de sua capacidade cognitiva, que nunca foi grandes coisas, o Lula que está se apresentando agora para a sociedade é um Lula antes de 89. É um Lula dos tempos ainda do Muro de Berlim. É um Lula doentio. É um Lula esquizofrênico. É um Lula absolutamente perdido nos seus delírios de alcoólatra ou nos seus delírios megalomaníacos. Eu não tenho pena do atual estágio de decomposição mental e moral do Lula. Eu tenho preocupação com as pessoas que continuam acreditando nesse sujeito doente. E todo doente é um perigo. Hitler que o diga, Stalin que o diga, Fidel que o diga, Chaves que o diga, Néstor Kirchner estão aí, todo, o Ortega, o gordinho sinistro lá da Coreia, os dirigentes do Partido Comunista Chinês, eles são doentes. Eles odeiam a vida, eles odeiam a liberdade, eles odeiam todas as formas do belo. Por quê? Porque eles são sujeitos dominados pelas trevas. Não tem outra explicação. O Lula, nos últimos tempos, tem propiciado para a sociedade brasileira a expiação dos seus podres mentais. O Lula está ameaçando evangélicos, está ameaçando católicos que não sigam a teologia da libertação. O Lula e seu séquito está ameaçando militares. O Lula está ameaçando fazendeiros, proprietários de terra. O Lula ameaça todo mundo que ele vê como inimigo do seu intento macabro de reduzir o Brasil a uma colônia da China. É o compromisso que ele assumiu com o Partido Comunista Chinês. É o compromisso que ele assumiu com o narcotráfico. É o compromisso que ele assumiu com o crime organizado. E observem que o Lula começa a falar besteira em cima de besteira. Já avisou que vai controlar as redes sociais. Já avisou que vai ter um controle social da mídia. E no primeiro governo dele ele já fez o controle social financeiro, adestrando jornais, jornalistas, tornando-os servis e subservientes às suas insanidades e, principalmente, fechando os olhos para a roubalheira que acontecia desde fevereiro de 2003. Mas, nesse campo causado, nesse espanto causado, nesse caos mental que hoje cerca o Lula, é claro que o fato dele estar perdendo aliados, dele estar cada vez mais só, estar nem mesmo nas pesquisas artificiais conseguem mantê-lo lá na frente, e todos nós sabemos que, a exemplo dos outros partidos, todos os dirigentes partidários têm acesso, sim,
Há pesquisas sérias. E essas pesquisas indicam que o Lula não tem um patamar de voto superior a 17%. Então, ele está cada vez mais irracível, cada vez mais virulento. Ele está atacando cada vez mais, ele está ameaçando cada vez mais. Não se preocupe. Essa diatribe toda, esse ataque que ele fez, ameaçando parlamentares, dizendo que é preciso saber onde os parlamentares moram, onde seus filhos estudam, a rotina da esposa dos parlamentares, isso é um ato de um criminoso. Mas é o ato de um criminoso desesperado com o fato de que não lhe resta mais nada a não ser sumir da cena política. Então, o Lula sabe que o fim se aproxima. Ele também sabe que para a esquerda ele é mais importante e mais útil morto do que vivo. Tanto assim que ele saiu da Bahia por falta de segurança e foi morar de novo em São Paulo, na casa não se sabe de quem, porque ele não tem nada na vida, a não ser alguns bilhões de reais. Mas observem bem, o Lula que nós estamos observando no nosso cotidiano é um sujeito assustadoramente perigoso, porque ele continua mentindo, ele continua ludibriando e enganando incautos e ameaçando claramente a liberdade e a dignidade das pessoas. Isso seria crime até mesmo num regime da Coreia do Norte, menos aqui, onde o Ministério Público não foi atrás dessa questão, onde a justiça nada fez e onde a mídia canalha, ordinária, safada, vendida, corrupta e um verdadeiro chiqueiro da demência humana, é lá que essa mídia não repercute um fato tão criminoso, ameaça contra a vida dos adversários. Eu não tenho medo eleitoral do Lula, eu tenho medo das trambicagens que podem fazer para elegê-lo. Mas volto a dizer, os delírios que o Lula está revelando e manifestando, eles devem servir para que nós tenhamos cada vez mais cuidado, tenhamos cada vez mais atenção. Ameaçar parlamentares, ameaçar as famílias dos parlamentares, talvez seja algo que choque as pessoas, mas isso é parte do modo operandi da esquerda. O que me choca é saber que ainda existem brasileiros capazes de apoiar um criminoso que nem o Lula. O que me choca é imaginar que pessoas continuem apoiando um criminoso desse Jaez. E um criminoso, volto a dizer, que é exemplo de Hitler, a exemplo de Mussolini, de Stalin, a exemplo de Fidel, de Chaves, um assassino com capacidade de enganar e ludibriar e encantar jumentos. Eu tenho preocupação, mas o abandono que o Lula hoje vivencia é revelador. Ninguém, olhe no redor do Lula e veja se tem uma só pessoa honesta no seu redor. Você não vai encontrar ninguém honesto apoiando o Lula. Como ficou tão fácil definir, fica mais claro ainda não cair na esparrela desse sujeito que em seus delírios agora ameaça abertamente a vida de outras pessoas. Antes eles eram especialistas em matar os próprios aliados que eles consideravam que os tinham traído. E os tribunais de justiciamento dos guerrilheiros aqui no Brasil provam, mostram e confirmam essa prática. Depois, já na retomada, digamos, democrática, passou a ser um modo operandi do PT e da esquerda se livrar de quem fosse o seu desafeto. Ou fazia pelo linchamento público, ou então simplesmente pelo... Portanto, tenhamos cuidado, mas tenhamos principalmente atenção, porque nesses delírios de desespero, o Lula não é mais uma esperança, mas é hoje a grande e verdadeira ameaça da democracia brasileira. A minha expectativa é que o último que sair de perto do Lula apague a luz e que talvez ele, fechado numa sala escura, ele consiga administrar os seus fantasmas e consiga se encontrar até mesmo com o seu chefe maior, que é o capiroto. Se você puder, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Nós precisamos muito, mas muito mesmo, fazer com que mais e mais pessoas
saibam, entendam e vejam o risco que é um sujeito desses andar impune pelas ruas. Lula hoje é a maior ameaça à nossa liberdade e à nossa democracia. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.